Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda é a sua irmã Cícera do canal Buscar o Seu IPDA. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar o assunto sobre o inferno. Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, meu Deus querido, mais um dia, Senhor, na Tua presença, meu Pai querido e amado. Te dou graças ao grande Deus poderoso. Peço perdão, Senhor, por todos os meus erros, ó Pai, meus pecados, minhas faltas, Santo Deus. Quero Te agradecer, meu Deus poderoso, pela minha vida, pela vida, meu Pai, dos meus filhos, a minha família, a vida dos ouvintes, meu Deus, que vão ouvir, meu Pai querido, essa palavra, Senhor. Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, que o Senhor venha guardar, livrar, que o Senhor venha proteger, Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar, Senhor da glória. Meu Deus, a explanar a Tua palavra, meu Pai. Deus glorioso, me guia, Senhor da glória, pelo Santo Espírito de Deus, meu Pai. Segura, Pai, nas minhas mãos, meu Pai, e me dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos iniciar o nosso estudo sobre a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos fala que existem vários nomes dados para o inferno, para retratar o inferno. Aleluia, glórias a Deus. Na palavra do Senhor, as referências. O Senhor Jesus, Ele chama lugar de trevas, Mateus 8:12. Vamos ler, meus irmãos? Que está escrito assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Fornalha de fogo. O Senhor refere ao inferno. Fornalha de fogo. Mateus 13:36. Vamos ler. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O que semeia boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. No reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o Senhor se refere como porta larga. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Lugar dos hipócritas. Mateus 24:51. Vamos ler? E separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor também se refere a tormento eterno. Mateus 25:46. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Também a palavra do Senhor se refere, no livro de Judas, a sofrendo a pena eterna. Tormento eterno. Diz assim, Judas 7. Primeiro capítulo, que só tem um capítulo. Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha que, havendo corrompido
com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias a Deus. Aqui diz assim: Jesus, o homem que mais discursou sobre o inferno. Inferno, tema abundante nos ensinos de Jesus Cristo. Marcos 9:43. Marcos 9:43, que diz assim: nós já lemos na outra parte, mas eu vou ler de novo. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Jesus, ele esteve no inferno e foi e saiu de lá. 1 Pedro 3,19, vamos ler. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e quando se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aqui está bem claro. Jesus desceu até as profundezas, né? E pregou para os espíritos em cadeia. Aqui também, seus ensinamentos falam do julgamento do inferno. Quando o Senhor lhe diz, Mateus 25:41, sobre os bodes e as ovelhas. Depois, se você quiser ler, Mateus 25:41, Mateus 5:20. Mas mais da metade das parábolas o Senhor fala sobre o inferno. Seus ensinamentos falam do julgamento e do inferno. Mateus 5:20 ao 30. 7:13, onde nós falamos sobre a porta estreita e o caminho largo, né? A parábola do joio e do trigo, aonde farão a separação do joio e o trigo, que são os justos e os injustos. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 13:24. Mateus 13:24, a parábola do joio e do trigo, onde o Senhor nos ensina. Onde o Senhor nos ensina, perdoa, meus irmãos, é as motos passando aqui na rua, eu tive que pausar. O reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E dormindo o homem veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mais na frente nós vemos Jesus explicando o que é o joio e o trigo. O Senhor diz na sua palavra que o inimigo é o filho, que o inimigo foi ele que semeou a má semente, que são os joios. Mas que o Senhor, ele diz assim que na consumação dos séculos, né? O Filho do Homem mandará o Filho do Homem e seus anjos, eles escolherão o seu reino tudo aquilo que causa escândalo e comete iniquidade. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor fala também que o Senhor separa os peixes. O reino do céu é semelhante a um homem que pescou, né? E nessa pesca, este homem separa, trazendo para a praia, separa os peixes bons e os maus. Aonde está escrito em Mateus 13:47. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Lembra quando a gente fala assim que tem uma pessoa na igreja, ou que a gente conhece crente que não muda, não quer mudar, né? Pessoas que são joio no meio do trigo, que Deus está dando oportunidade, dando chance para que eles não sejam lançados na fornalha de fogo ardente e vivem cometendo escândalo, cometendo iniquidade e achando que Deus ele não está contemplando. Naquele grande dia ele vai separar o joio do trigo. O Senhor ele usa
Essa palavra forte para retratar o inferno. Lugar de suplício eterno. Apocalipse 14:11. Vamos ler. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Também é chamado do grande lagar da ira de Deus. Apocalipse 14. Vamos ler o verso 14. Apocalipse 14:14. E olhei uma nuvem branca assentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vidimou as suas uvas da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém? É o grande lagar, aonde eles são pisados pelo próprio Deus, aonde eles são lançados, né? Aleluia, naquele lugar, porque cometeram escândalos, cometeram iniquidade, nunca quiseram se converter, nunca quiseram ouvir a palavra de Deus, e quando ouvia se escarnecia a palavra do Senhor, zombavam da palavra do Senhor, dizendo que o inferno não existe, que o inferno é aqui, né? Que aqui na terra será um paraíso, como nós sabemos muito bem dessa seita que sai pelas portas das pessoas, dizendo que a terra será um paraíso, né? E que não existe o inferno é a sepultura. E aqueles que cometem escândalos, que estão na casa de Deus dizendo ser cristão, mas cometem escândalo, né? Eles compram, não pagam, eles falam palavrão, eles vivem tendo escândalo na internet. É o que a gente mais vê hoje, né? Pessoas escandalizando na internet, profecias que são faladas e assustando as pessoas, não se cumpre. Isso são escândalos, né? Porque os ímpios, eles olham para esses escândalos e eles ficam escarnecendo do nome do Senhor, fica escarnecendo o nome de Deus. Tudo isso é escândalo. Os que cometem escândalo e causam iniquidade serão lançados na fornalha de fogo e serão pisados, né, no grande lagar da ira de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos enfatiza muito para nós não escandalizar, porque aquele que escandaliza, aquele que comete iniquidade, não se arrepende dos seus pecados, né? Nós estamos falando aqui de pessoas não arrependidas. Nós estamos dando um estudo sobre o inferno, né? Para quem é que vai para o inferno? Porque as pessoas, elas têm uma mania de ficar falando coisas, colocando palavras na nossa boca que nós não falamos. Esses dias mesmo teve uma irmã que disse: o viciado, se ele se arrepender, ele vai para o céu. Claro, já não é mais viciado. Se ele se arrepender e pedir perdão dos seus pecados, o Senhor não tem ele mais como um viciado, mas como ex-viciado, uma nova criatura na presença do Senhor. Então é claro que essa pessoa, ela se arrependendo, pedindo perdão e se humilhando, né, servindo a Deus todo o seu coração, ela entrará no reino do céu. Mas, aleluia, o Senhor aqui nos fala sobre pessoas que causam escândalo, cometem iniquidade, vivem fazendo coisas erradas, está na igreja, ensina o povo de Deus que não tem nada a ver, né? Você pode pôr uma calça comprida, a mulher pode usar um brinco, um batom, um anel, pode viver a vida que quiser, né? Outros dizem: mas seu esposo não é crente, você pode assistir televisão com ele, você pode ir para o cinema com ele, né? Você pode ter as redes sociais, mas você é uma serva de Deus. Servo de Deus é diferente. A palavra do Senhor diz assim que o justo, ele é diferente daquele que não é justo.
E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que serve e que não serve. Então, as pessoas, elas falam isso, essas pessoas que se intitulam pastores, né? Levando milhares e milhares de almas para o inferno. Depois que essas almas estão no inferno, eles não vão mais tirar aquela alma de lá. Porventura, se eles se arrependerem de seus pecados e lembrarem que existe um Deus e pedir perdão para esse Pai, e eles se salvarem, né? Eles não vão tirar a alma de vocês de lá, ou a alma de quem está ouvindo, né? Esse falso sermão, eles não vão tirar de lá. Então eles não tiram, né? E o Senhor vai cobrar de cada um deles. Olha o que eles são diante da palavra do Senhor. Eu vou ler para a igreja saber o que são esses homens. São homens falsos, ondas impetuosas levadas pelo vento. Veja o que está escrito aqui em Judas, no versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem, ai deles, porque atraem pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecerão contradições, e Coré, e perecerão na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de fraternidades, banqueteando convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que se escumam. As suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Tá vendo? E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que, vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras, e que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Amém? Tá vendo? Quando eles incitam a pessoa a andar na lascívia, no pecado, mulheres andarem pintadas, homens andarem barbudo. Mas a barba não é pecado. É uma vaidade que não tem necessidade, né? Não tem essa necessidade. É uma vaidade que não tem necessidade, né? E eles são chamados de ímpios. Eles não são chamados de cristão, porque estão levando as pessoas à perdição. Muitas almas à perdição. Eles não estão levando essas almas para o céu, mas estão levando essas almas para o abismo. Eles banqueteiam junto convosco, né, com essas pessoas. Eles só se reúnem com quem são igual a eles. Só se reúnem com aqueles que concordam com aquele erro que eles pregam, com aquela mentira. Eles banqueteiam, diz a palavra, né? Que eles se juntam, comem juntos, eles se apacentam, estão ali. Não é porque ama, mas interesse no dinheiro, na lã dessa ovelha. Não está interessado na ovelha para livrar aquela ovelha e pregar a palavra, para que aquela ovelha não caia no inferno. Mas não está nem aí, não está se importando. Então estes são os que não têm o Espírito de Deus e causam divisões sensuais e não têm o Espírito Santo de Deus. O Senhor fala no inferno como juiz eterno para os ímpios. Jesus viu o mundo sob o aspecto da eternidade. Seus mandamentos e ensinos estavam ligados à alternativa
bem-aventurança ou miséria eterna. Tal alternativa é usada por Jesus para despertar no homem o temor. Olha o que ele diz em Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo, temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno, tanto a alma como o corpo. Inferno, lugar para os ímpios morarem. Deuteronômio 19:20. Meus irmãos, minha calopsita está aqui cantando no meu pé. Deus não envia ninguém para o inferno. Ele honra a escolha feita pelos humanos para o inferno. Para aqueles que tanto querem se salvar, como querem ser salvos. O Senhor diz aqui em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra para que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Aleluia. O Senhor, Ele nos diz aqui que Ele colocou na nossa frente. Ele propôs bênção ou maldição. Cabe a nós escolher o que nós queremos. Deus não envia ninguém para o inferno. Ele honra a escolha feita pelos humanos. Para o inferno irão os rebeldes, os egoístas, os pecadores que não se arrependerem. Jesus não pintou um retrato de um Deus complacente com o pecado. Foi claro em dizer que havia. Salmos 9:17. Salmos 9:17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Um lugar de alegria eterna para os salvos, um lugar de eterno sofrimento para os que se perdem. Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas não estão nem se importando para onde vai depois que morre, né? Jesus e seu discurso sobre a vida futura. Os ensinos de Jesus, duas eternidades. Lucas, onde nós lemos sobre o rico e Lázaro. Lucas 22:24. Ali Lázaro estava no seio de Abraão, o rico no Hades. No Hades as pessoas pensam que vai esquecer de tudo que está na terra, né? Não vai não, porque a palavra do Senhor nos diz que no inferno o rico, ele lembra, ele conhece, ele sente cheiro, ele sente dor. No inferno ele tem vontade de tomar água. No inferno, ele tem sua visão, não se apagou, porque ele vê Abraão e Lázaro. Ele pede, ele lembra dos parentes que estão na terra, e ele pede para que Abraão envie Lázaro, algum dos mortos, para pregar para os seus irmãos que estão na terra, para que eles não vá para aquele lugar de tormento. Ali também ele diz que está atormentado naquela chama, ele tem sensibilidade, olfato. Ele cheira, ele sente, ele lembra, ele vê, né? Eu creio que mais aguçado do que na terra. Então, essa conversa de que morreu, se esqueceu. Não esqueceu não. O Senhor diz que cai no esquecimento de quem? De Deus. Porque Deus não vai mais querer aquelas pessoas. Aquelas pessoas estão reservadas para o dia do juízo final. Aqueles que caem no inferno estão reservados para o grande dia do juízo final. Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20 e o verso 11. Como disse o pregador na mensagem do juízo final: abriram-se os livros e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Apocalipse 20, o verso 11. Que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que
estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Senhor, ele diz claramente, aqueles que estão no inferno estão sendo reservados para o grande dia do juízo final, aonde, aleluia, glórias a Deus, eles vão sair de lá somente para ser julgados pelo Senhor e serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. É a ira de Deus sobre esses que não querem aceitar a Jesus, sobre aqueles que esqueceram de um Deus eterno, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que vê todas as coisas, sobre a ira de Deus sobre aqueles que um dia rejeitaram essa palavra, que rejeitaram a palavra de Deus, que se esqueceram de Deus, como está escrito em Salmos 9:17, todos os ímpios e as nações que se esqueceram de Deus serão lançadas no inferno. O Senhor diz que o cristão desobediente, ele não vai entrar no céu, né? Aquele que comete escândalo e causa iniquidade, que não abandona a iniquidade, não abandona seu pecado, vive cometendo pecado, vive naquele círculo vicioso, né? Não tem nunca o prazer de pedir a Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, mas vive pecando e escondendo. Esse não prosperará, e ele será lançado no inferno se não se arrepender. No Velho Testamento, a palavra do Senhor nos fala sobre o inferno. No Velho Testamento, Isaías, no livro de Isaías 23, 24, 66, Isaías 66, o verso 23 e o 24. Vamos ler? Que diz assim a palavra do Senhor. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos dos mortos, dos homens que praticaram contra mim, prevaricaram contra mim, prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morre, e nem o seu fogo se apagará, e serão um terror para toda a carne. Aleluia! Aqui o Senhor falando no Velho Testamento. O Senhor também diz na sua palavra que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Há pessoas que dizem que não, que somos somente corpo e alma, não corpo e espírito, porque a palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes 12, aleluia, e o verso 7, diz assim, Eclesiastes 12 e o verso 7, e o pó volte a Deus, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Assim está escrito, a palavra do Senhor, né? Que nós viemos do pó e para ele voltaremos, e o fôlego de vida volta para Deus. E a alma? A alma da pessoa que serve a Deus vai morar com Deus. Serve em espírito e em verdade e obedece. E a alma daqueles que não servem a Deus? O Senhor já disse qual é o destino, né? Jesus Cristo, ele anunciou aqui o destino daqueles que não querem nada com Deus. Também diz aqui a palavra do Senhor no livro de Tessalonicenses. Está escrito assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 23. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha o que o Senhor diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há pessoas que dizem que não temos, né? Nós morreu, acabou. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito tem que ser plenamente conservados para o grande dia, né? Para a salvação, para quando Jesus vier, achar nós irrepreensíveis. A palavra do Senhor diz assim, né, no livro de Hebreus, que
Diz assim, Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do corpo, não, da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém? Então o homem é tricotômico. O homem, ele é formado de corpo, alma e espírito, a tricotomia, como Deus. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também é formado do pó. O homem também é formado, tricotômico, né? Eu falei 1 Tessalonicenses 2, né? 23, não é? 1 Tessalonicenses 5, 23. Amém? Anote aí. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí o Senhor responde a pergunta de muitos que fica: pode tirar isso, pode tirar aquilo, pode aparar os pelos, pode tirar a sobrancelha, pode pintar as unhas, pode furar as orelhas. Não, é para nós estar irrepreensível. Ah, mas e as unhas? Não cresce? E as unhas, meus irmãos, é uma vaidade que nós temos que ter. É necessária. Tem pessoas que gostam de achar motivo para tudo. Aleluia, glórias a Deus. Então, a palavra do Senhor vem nos dizer que se o homem não se arrepender, onde será o seu lugar? O seu lugar está reservado. E não é Deus que envia o homem para lá. É o próprio homem que vai. É a própria pessoa que vai para o inferno. Porque não aceita a correção de Deus. Não aceita, né, a palavra. Não aceita que nós pregamos a santificação. Combate contra a santificação. Chama nós de santarrão religioso. Então, esse estágio está reservado. Não fica debatendo com essas pessoas. Às vezes tem crente de doutrina que está ligado em cada coisa, que a gente fica bobo de ver. Olha, irmãos, tem pessoas que dizem que é crente, que acham que essas iniquidades que está fazendo, Deus não está vendo. Ah, o irmão não está vendo, mas Jesus está vendo. Às vezes você chega, você vai olhar o canal daquela pessoa, onde aquela pessoa está inscrita, você vai cair de costa. Porque são canais que não é de crente, não é de cristão. E ele está apresentando ali para você que ele é cristão, ele obedece a doutrina, ele prega, tem uma palavra, ele tem uma experiência, ele é isso, ele é aquilo. Mas quando você vai ver os canais que essas pessoas são inscritas, você não acredita que são servas de Deus e servos do Senhor. Sabe? Aí tem um povo que tem umas pessoas, quando eu via isso, graças a Deus eu não vejo mais isso, graças a Deus o Senhor me libertou. Que tinha um homem que ele ficava zombando dos crentes. Ele falava em línguas, né? Ele ficava debochando, zombando, escarnecendo. É um escarnecedor de piada imoral. E muitos cristãos tinham colocado isso no celular e mandam um para outro, achando graça naquilo, zombando das coisas de Deus. O Senhor diz: ai daqueles que tornam o santo profano. Ai daqueles que chamam bênção, maldição. Então, quantos que tá aí usando uma capa e as pessoas achando que essas pessoas são verdadeiras? Ore a Deus, pergunte a Deus, fale com Deus e o Senhor vai te mostrar. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo do Senhor. Às vezes o Senhor ele revela algo, a gente não quer acreditar, mas é Deus falando conosco. É Deus revelando para nós. Então esses não têm parte com o reino do céu. Estão reservados para eles a ira do Senhor. São vasos da ira. Eu vou te mostrar. Olha o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 20. Não, capítulo 9, verso 20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra?
E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, se dar a conhecer o seu poder, suportou, preste bem atenção, suportou com paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Aleluia, oricanta labassurianda labaia. Deus preparou, Deus está reservando, Ele está tendo paciência com essas pessoas para o dia da ira. Porque são pessoas que o Senhor já falou, pessoas conhecedoras da verdade, às vezes são pastores, são líderes, obreiros, regentes. O Senhor já disse, não viva duas vidas, porque eu estou te vendo, eu estou te contemplando. Essas pessoas já estão reservadas para o dia da ira. Tem pessoas que dizem, aquele dali não é vaso de honra não, aquele é vaso de escândalo. Deus não está vendo, Deus não está vendo o que aquela pessoa faz, eu não acredito. Como é que aquela pessoa consegue enganar tanta gente? Tá vendo? É porque ela está reservada para o dia da ira. Deus vai destruir aquele vaso no último dia. Não é eu que estou falando não, é a palavra do Senhor. E aqui no 23 diz assim, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos das misericórdias, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os justos, entre os judeus, mas também dentre os gentios. O Senhor tem os vasos das misericórdias e o vaso da ira. Tem dois tipos de vaso, a qual o Senhor ele mostra aqui na sua palavra. Quantas pessoas que ficam questionando Deus. Ah, Deus, por que eu não recebi isso ainda? Ah, Deus, por que isso aqui não aconteceu na minha vida? O Senhor diz assim, quem é o homem para replicar com o Senhor? Quem é o homem para falar para Deus o que ele deve ou não deve fazer? O que ele tem ou o que não tem que fazer? Quem é o homem para ficar cobrando algo de Deus? Nós não somos nada, nós somos a criatura formada, nós somos o barro. O barro tem que dar lugar para o oleiro preparar essa massa. Se tem pedrinha, se tem alguma coisa que está na tua vida te incomodando, você tem que pedir para Deus, Senhor, me amassa. Tira isso de mim, né? Porque quando o oleiro está amassando o barro, ele está amassando para tirar as impurezas. E aqui o Senhor diz que Ele prepara dois tipos de vaso. Então não queira ser o vaso da ira. Mude hoje seu caráter, mude hoje sua vida. Mude, né? O seu jeito de ser. O Senhor, Ele não é um Deus que fica transformando o caráter de quem não quer ser transformado. Deus muda aquele que quer ser mudado. Deus transforma aquele que quer ser transformado para a sua glória. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é esta. Aleluia, glórias a Deus. Jesus apresentou as verdades impactantes sobre o inferno. O inferno, lugar de vergonha e desprezo. Daniel 12, 2. Vamos ler? Daniel 12, 2 diz assim. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vergonha e desprezo. Aqueles que vão ser ressuscitados para receber a sua sentença no dia do juízo final. A palavra do Senhor também nos diz, que o Senhor diz, Daniel escreve a sentença. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. As pessoas se lembrarão dos momentos da vida, até mesmo os que se desviaram. O pior castigo não será habitar junto a delinquentes, o que mais causará dor será estar distante de um Deus que deu oportunidades. A tragédia de saber que tiveram a vida toda para o bem, saber que puseram tudo a perder. Essas pessoas lá no inferno, eles vão estar lembrando, né, que um dia tiveram na terra, que um dia tiveram oportunidade, que um dia eles puderam estar aqui, né, puderam aceitar Jesus, puderam andar na santidade e hoje estão lembrando lá no inferno, querendo sair de lá e não podem. Aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Inferno, lugar de consciência e amargura. Lucas 16, do 23 ao 31, onde o rico estava lúcido quando dialogava com Abraão. Algumas pessoas acham que morrendo tudo acaba. Estão enganados. A vida segue através da eternidade. O rico falou, abriu os olhos e teve sede e sentiu calor. Ele falou, abriu os olhos, teve sede e sentiu calor. E ainda lembrou dos seus 5 irmãos.
estava consciente de que havia morrido. Jesus disse que o inferno é lugar de pranto. O rico, que sempre sorriu, agora estava lamentando as oportunidades que perdeu na vida. Se houvessem mais pregações sobre o inferno, haveria menos inferno em cada comunidade. Inferno, lugar onde Deus não exercerá misericórdia. Deus não estará lá, nem dará oportunidade de mudança. Estarão lá os que desprezaram as oportunidades. O inferno é lata de lixo da humanidade, lugar dos irrecuperáveis, dos rebeldes, dos que vestiram a personalidade de Satanás, lugar dos que não se firmaram na verdade. João 8,44. Por toda a eternidade caminharão num lago de fogo, onde não há descanso, nem saída, nem mais esperança. Apocalipse 20, o verso 10 ao 15, e Apocalipse 21, 8, se vocês quiserem ler. Jesus deixou claro: haverá inferno para os ímpios. Inferno é a expressão máxima do amor de Deus. Apocalipse 21, verso 4, vamos ler. 21 e o verso 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, aonde eles ressuscitarão e terão seu galardão, que é o inferno, o lago de fogo, que é pior do que o inferno. Parábola de Lázaro e o rico apresenta sofrimento. O sofrimento de Lázaro terminou, do rico estava apenas começando. A paciência de Deus termina na porta do inferno. Se o inferno não existisse, seria pior. O inferno existe para que a justiça de Deus se manifeste. O amor de Deus não tem prazer no mal. Deus não seria justo se não punisse o mal. Sem o inferno, os ímpios não se corrigiriam. Os justos não se arrependeriam. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor aqui nos diz em Mateus 7, 22, 23. Esses que foram citados, naquele grande dia vai dizer para o Senhor: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que têm prazer no pecado. Não sai do pecado. Pessoas que têm duas vidas, que nós acabamos de falar. Pessoas que não se arrependem daquilo que faz. Sabe? Pessoas que acham que a trombeta vai tocar, eu vou subir. Se eu morrer nessa situação que eu estou, eu já pedi perdão a Deus. Pedir perdão é uma coisa, se arrepender é outra. Pedir perdão eu posso falar: Senhor, me perdoa, mas daqui a pouco estou fazendo de novo e o arrependimento não está no meu coração. Eu posso dizer assim: eu já perdoei fulano, mas quando vê aquela pessoa passando na rua, o coração se enche de mágoa, de ódio, muda até de calçada. Então, pessoas que se esquecem da misericórdia, do amor de Deus. Os tímidos não entrarão no reino do céu. É o que diz a palavra do Senhor. E o Senhor diz assim que abertamente eles podem expulsar demônios. Sim, podem. Pode orar para Deus curar? Pode, Deus cura. Eles podem profetizar em nome do Senhor? Pode, Deus usa. Eles podem falar no nome de Deus? Sim. Pode fazer muitas maravilhas? Pode, Deus permite. Mas nunca se apartaram da iniquidade. Deus usa pela misericórdia das almas. Por isso que eu não duvido que às vezes tem pessoas que dizem: eu fui tão edificado por fulano, cicrano. Eu não duvido, porque Deus ele usa. Mas o que eu falei da outra vez, o dom não vai salvar ninguém. Ninguém será salvo por causa dos dons. Ninguém será salvo porque ora por alguém, porque expulsa demônio, porque conta testemunho, porque foi no inferno, porque voltou. Ninguém será salvo porque profetiza em nome do Senhor, porque fala no nome do Senhor, porque diz Senhor, Senhor. Ninguém será salvo por causa disso. O Senhor diz assim, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, se praticar tudo isso, mas praticar a justiça, será salvo. Mas se praticar tudo isso e continuar na iniquidade, não será salvo. Alguém pode ter um exemplo que eu vou estar dando. Se uma pessoa, ela nasce, ela tem um nome, ela tem um registro.
Mas se a pessoa nasce, ela não tem registro. Fala assim, meu nome é fulano de tal. Vamos dar um nome aqui, Joaquim. A polícia para essa pessoa, ou essa pessoa tem que ir para o hospital. Chegando lá, os médicos vão pedir, né, ali na recepção, documento. Não tenho. Qual é o nome? Fulano de tal. E cadê o documento? Não tem. Então você é um indigente. Você não tem nome, você não pode entrar aqui. Ou se entrar, será tratado como indigente. Por exemplo, você vai numa festa, mas você não tem o seu nome na lista de convidados. A pessoa vai perguntar qual é o teu nome. Você vai dizer, fulano de tal, cadê o registro? Só entra com um documento. Você fala, não tem documento, então você não vai poder entrar. Porque como você vai provar que você é essa pessoa? A palavra do Senhor diz que todos aqueles que não forem encontrados o seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo. As pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida não entram no céu. Para entrar no céu tem que ser conhecido de Deus. Para entrar no céu tem que ter o nome escrito no livro da vida. Para ir para o inferno, o nome não aparece no livro da vida. Então essas pessoas foram lançadas no inferno. A palavra do Senhor diz assim que o nosso nome está gravado na palma da mão do Senhor. Nós temos, aleluia, glória a Deus, um penhor. Esse penhor é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Isaías 49:16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Aleluia, glórias a Deus. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Aleluia. Alguém perguntar para o Senhor, Senhor, quem é fulano de tal? Eu estou orando por ele. O Senhor vai dizer, se você tem o nome no livro da vida, claramente o Senhor vai responder, meu servo, minha serva. Lembra de Jó? Quando Satanás foi, os filhos de Deus foram apresentar a Deus e o diabo estava no meio. O Senhor disse, tu viste meu servo Jó, homem fiel e temente? O Senhor dá testemunho do bem, dá testemunho de Jó. Mas quando as pessoas não dão bom exemplo, e elas querem entrar no céu, o que o Senhor diz? O que elas diziam? Então eu preguei, orei, profetizei, eu fiz tanta coisa. Senhor, tu não lembra de mim? O Senhor vai dizer, não, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque você praticou iniquidade. Você nunca quis se separar para mim, mas sempre viveu no pecado. Então vai ser lançado no inferno. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos que procurar a servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. O inferno é um cardápio opcional. Malaquias 3:16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um como seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para que os que se lembram do seu nome. Aleluia, glória a Deus. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tá vendo? Que lindo? Aleluia, glórias a Deus. É um cardápio opcional. Aquele que quer servir a Deus, o Senhor lembra dele. Aquele que fala o nome de Deus, aquele que obedece ao Senhor. Como entramos no self-service? Escolhemos o que colocamos nos pratos. Assim é a escolha para a eternidade. Uma pessoa que vai para o inferno é um rebelde bem-sucedido. Conseguiu acertar em toda a arte de errar. Existe diferença entre o servo de Deus e o que não serve. Essa foi a diferença nítida entre Lázaro e o rico. Crente falso e como uma nota falsa. Pode até negociar com ela. No Banco Central será identificada e colocada fora de circulação. Isso acontecerá no dia do juízo. Não haverá segunda chance. Conclusão. João afirma: Cristo veio ao mundo não para condená-lo, para que fosse salvo por ele. João 3,17. Deus não tem prazer na destruição do homem. Ou seja, Deus Deus deseja que o homem venha ao conhecimento da verdade, para que se salve. Timóteo 2,4. João 14, 1 ao 3. Timóteo 2,4. Vamos ler? 1 Timóteo 2, o verso 4 diz assim: porque quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Amém? Já ouviu falar assim que as pessoas falam assim, se fulano for de salvação, Deus vai salvar. Isso não está na Bíblia. O Senhor diz na palavra que Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. E Jesus veio ao mundo. Ele se manifestou no mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem é o mundo? A humanidade fosse salva pelo Senhor. João 3,17. Então, como que Deus vai dizer isso? Se fulano for de salvação? Só porque Jesus falou do filho da perdição? Que já era Judas? Não. O Senhor está dizendo na sua palavra que todos têm o direito da salvação. Todos. Ele ofereceu a salvação para todos. Mas nem todos querem a salvação. É diferente. Nem todos querem o Senhor. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quer dizer, não é Deus que escolhe, é aquela pessoa que faz a sua escolha. Ela escolhe ser daquele jeito. Ela escolhe continuar na iniquidade. Então o Senhor vai separar naquele grande dia. No dia da sua morte, o Senhor vai separar. O Senhor não vai querer que essa pessoa ela venha fazer parte do reino do céu, sendo uma pessoa que não foi transformada, não foi lavada, né? Um dia ela foi transformada, um dia ela foi lavada, ela foi limpa, mas ela não deu ouvido para a lavagem. A lavagem no sangue, ela pisou no sangue de Cristo. Ela humilhou a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ela não aceitou a regeneração do Espírito Santo. Ela achou que poderia viver naquela situação e naquele jeito ela ia para o céu. E a palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Assim diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, está aí o estudo. Espero ter ajudado. Amém? Espero que os irmãos examinem a palavra. Ouça a palavra. Busquem mais ensinamento, porque tem muitos. Busquem pregações de arrependimento. Não fiquem somente em conversa de homem e de mulher, mas examine a palavra. Não deixe de examinar a palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus que nos leva e nos conduz para o céu. Que nos deixa mais pertinho de Deus. Amém? Então está aí. Que Deus abençoe. Eu vou deixar algumas referências embaixo desse áudio, né? Mais abaixo do áudio, na descrição. Vou deixar algumas referências, vocês leiam com muita atenção. Peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar, a te orientar. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor ele vai falar fortemente no teu coração. E algumas dúvidas você tirou aí, né? Sobre a palavra do Senhor, sobre o inferno. Por que Satanás tem tanto ódio do crente? Por que ele não quer que nós entremos no céu? Né? A palavra do Senhor diz no livro de Isaías 28 que ele andava no meio das pedras afogueadas, né? Ele estava ali entre os pífaros, tambores, gaitas, né? Ali ele tira a conclusão que ele adorava o Senhor, que ele era um querubim ungido, e tiram-se a conclusão que ele tocava, né? Ele era um maestro na glória. Então, vejam bem, ele tem ódio de nós, ele não quer que nós venhamos ser salvos, ele não quer que ninguém saiba do inferno. O diabo, quando as pessoas estão falando, né, quando nós estamos dando um estudo do inferno, ele sopra no ouvido de muitas pessoas que não é bem assim, que o inferno não existe, que isso é criado pelo homem, foi o homem que inventou, e ele começa a se pintar de várias maneiras, né, porque ele é o pai da mentira. E essas pessoas começam a acreditar na mentira de Satanás e terminam perdendo o reino do céu. Então, orem por mim para que o Senhor venha me dar graça para continuar o estudo, né, fazer outro estudo. No meu coração eu quero fazer sobre o céu, né? E seja feita a vontade do Senhor. Se for o céu, Ele vai dar essa ordem. Se não for, Ele vai mudar. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Qualquer dúvida, os irmãos têm o meu e-mail. Manda para mim a pergunta e eu vou estar respondendo. Deus abençoe a todos. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Jesus, aqui eu encerro, meu Pai, esse estudo, Senhor. Jesus de glória e de poder, que o Senhor, meu Pai querido, venha abençoar, meu Deus, o Senhor venha visitar, Senhor, cada vida, cada alma, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai querido, mostrar, Pai, para essas vidas, ó Deus, conhecimento da Tua palavra, da verdade, Senhor. Mostra, meu Jesus querido, Deus amado, para onde, meu Pai querido, os rebeldes estão caminhando, ó Deus. Jesus, tem de misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda e nos dá vitória. Confirma a bênção e o livramento. Espírito Santo de Deus, nos dá vitória para a glória do Teu santo nome. Amém. Graças eu te dou, meu Pai querido. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Eu agradeço a todos que oraram por mim. Amém? Que estão orando por mim. Muito obrigado. Deus abençoe fortemente. Um abraço muito forte.
Eu creio que Satanás ele lutou porque ele não quer que a gente fique pregando, não quer que a gente mostre, ensina para as almas, né, o caminho do céu. Então ele entrou com fúria, mas o Senhor repreendeu aquele demônio e me deu vitória. E deu vitória para os irmãos também. Que Deus abençoe a todos. Querendo Deus, mais tarde nós estaremos orando na nossa live, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA.